volta com Toda Mulher. No programa de hoje estamos falando sobre o trabalho realizado pelo Instituto Mães Sem Nome, grupo de apoio a mulheres que perderam filhos. Antes de encerrar o primeiro bloco, a gente estava falando da questão jurídica, né? Que a Secretaria, inclusive, está fazendo aí um termo de cooperação com o Instituto. E vocês criaram agora uma cartilha, não é isso? Em parceria com a Fundação Getúlio Vargas? Esse trabalho é a menina dos olhos agora da gente, está aqui, é a cartilha jurídica do luto. Essa cartilha jurídica ela foi feita por 44 alunos de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Foi muito bem elaborada e nessa cartilha aqui, aliás, a Fundação Getúlio Vargas é uma grande parceira, né? Ela fez todo o estatuto do Instituto Mães Sem Nome. A novelista Glória Pérez foi a primeira pessoa a assinar como uma das nossas associadas, nos deu um grande apoio nessa época. O estatuto foi feito por lá e o primeiro trabalho que nós fizemos na Clínica Lages, lá na Fundação Getúlio Vargas, foi essa cartilha. Essa cartilha ela tem o intuito assim, de esclarecer pontos básicos e que muitas vezes as pessoas não sabem. Primeiro eu queria dizer que a cartilha está no link da Fundação Getúlio Vargas e no link também do Instituto Mães Sem Nome, que é institutomãessemnome.com.br. Qualquer pessoa pode acessar e aqui você vai ter muitas orientações que muitas vezes não é nem a mãe que vai utilizar na hora, mas sempre tem um familiar, alguma pessoa que está com a cabeça mais equilibrada nesse momento e que pode ajudar, né? Então, por exemplo, aqui a gente esclarece o que é uma morte natural, uma morte violenta, por exemplo, como é que pode ser feita a doação de órgãos, assuntos importantíssimos como prazo de abertura de inventário, quem são considerados herdeiros, o que é um seguro DPVAT, por exemplo, né? Pensão de morte, inventário judicial, alvará judicial, como encerrar um título de eleitor, um CPF, uma página no Facebook, um passaporte, quer dizer, são coisas de utilidade, né? As pessoas muitas vezes não têm essas informações e, como eu falei, a gente tem sempre esse intuito de desmistificar, quebrar os tabus e eu acho que levar a informação nesse momento é tudo que a gente poderia fazer, né? Aqui dessa cartilha participaram, por exemplo, nós levamos Jovita Belfort, que é a mãe do Vitor Belfort, o lutador, né, para dentro da sala de aula. Ela discutiu com os alunos, falou sobre todas as dificuldades em caso de desaparecimento, que também é um luto muito complicado, né? Pessoas que tiveram, infelizmente, perderam os filhos em outro país, então a questão do translado do corpo, né? Então tem questões aqui muito importantes e pessoas muito interessantes participaram da feitura dessa cartilha. São questões realmente muito importantes, são muitos detalhes, né? Que para uma mãe que está de luto deve ser muito difícil conseguir dar conta de fazer tudo isso, né? Essa ajuda burocrática é fundamental, porque a mãe está muito fragilizada. E como a Márcia falou, às vezes é um colega, é um parente que vai ler essa cartilha e já sabe um pouco como ajudar essa mãe. A gente recebe muito, tanto na página pelo Face quanto pelo site, pedidos de amigos, às vezes amigos de trabalho de uma mãe enlutada, olha, como é que eu faço? Né? O que eu posso fazer para ajudá-la? E isso é muito importante, a gente gosta muito desse trabalho também, quando a gente está orientando um colega de trabalho, porque as pessoas se assustam com o luto, com essa mãe entristecida. A sociedade, de uma maneira geral, tem muita dificuldade para lidar com a tristeza. Então, muitas vezes acham até que a mãe está entrando numa depressão e a gente vê que não, que essa manifestação é uma manifestação normal, é uma manifestação esperada por uma dor desse porte que não tem nome. Agora, a Márcia falou um pouco da questão dessa parceria com a Secretaria, falou da questão das ameaças que muitas mães sofrem, né? E a Secretaria tem um sistema para isso também, né? Nós procuramos responder de forma, talvez, holística a todo tipo de necessidade de todas as pessoas que chegam lá, que perderam alguém. Então, a cartilha, em primeiro lugar, para nós, ela é um instrumento muito importante. Nós temos utilizado a cartilha já. Que bom. É muito bom mesmo, porque ela dá todo tipo de informação jurídica assim, mais imediata, talvez. Eu acho que a gente pode chamar assim. O problema é que, para além desse tipo de questão que está colocada na cartilha, nós temos outras mais graves. Então, às vezes, as pessoas
são ameaçadas de morte, realmente. Então, nós precisamos encaminhá-las para um sistema de proteção à pessoa ameaçada de morte, que nós administramos também na Secretaria. Para além de resolver isso, tudo que está na cartilha nós procuramos fazer também na Secretaria, mas o nosso alcance é necessariamente mais limitado do que a disponibilização de um documento como esse na internet, né? Isso alcança mais pessoas. E, além disso, coisas como acompanhar... O que acontece? A pessoa tem o direito às respostas. Uma das respostas, por exemplo, no caso de morte por violência, enfim, é a condenação da pessoa culpada. Deve haver uma condenação, é importante. A gente teve um caso recente, né, que vocês encaminharam. A gente recebe todos os dias mães lá, enfim... E aí não é tão fácil, a cartilha não resolve, né? A gente precisa se complementar nesse sentido, porque nós precisamos ir com as pessoas nas audiências, nós precisamos, às vezes, acionar o órgão do Ministério Público que tem atribuição para direitos humanos na sede do Ministério Público para que interfira, né? O promotor tem independência funcional, então é muito complicada essa relação. Eu não posso forçar um promotor a agir de determinada forma, mas a gente precisa que a justiça seja entregue de alguma forma. Então, aquele promotor precisa agir do ponto de vista dos direitos humanos de uma forma correta. Então, nós fazemos a articulação com todos os órgãos, Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, né, que é muito importante nessas horas também, para assegurar o acesso à justiça, acesso a todos os direitos, enfim. A reparação civil, né? Se for uma atuação pelo Estado, por um agente do Estado, a pessoa tem direito a ter uma indenização do Estado. Você condenar essa mãe a ter que entrar com um processo que vai levar 15, 20 anos para um dia talvez receber uma indenização pela morte, é claro que ninguém chega lá buscando dinheiro, não é isso. Mas é necessário que haja esse tipo de resposta também, até por uma questão educativa, né? Tem que ser reparado também desse ponto de vista. Então, tem uma série de questões jurídicas e de direitos humanos, inclusive os programas de proteção à pessoa ameaçada de morte, que estão para além da cartilha. Um complementa o outro de uma forma muito eficiente, eu acho. Agora, Márcia, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o trabalho da ONG, né? Quantas pessoas são alcançadas por esse trabalho e que tipo de atividades vocês realizam lá, além do acompanhamento psicológico? O número de pessoas que nos acompanham na página é absolutamente espantoso. A gente tem, em média, 60 mil pessoas que interagem na página do Instituto Mães Sem Nome. Isso é fruto de uma estatística assim, assustadora, né? No mínimo assustadora, porque o Brasil ainda é um país muito violento, né? Então, eu tenho na página do Facebook Mães do Brasil e também tenho mães que moravam aqui e se mudaram para outros países. A gente tem acesso na Nova Zelândia, em Portugal, na França, na Inglaterra. Quer dizer, são pessoas que o tempo todo estão ali pedindo informações e se comunicando. Nós fazemos também muitas palestras, né? Fizemos há pouco tempo uma palestra para os policiais da UPP, do Complexo do Alemão, e foi também uma coisa surpreendente, porque infelizmente tem muitos policiais que estão morrendo em combate, né? Existe o problema do suicídio, é um assunto muito delicado, muito grave, né? Dentro da polícia de uma forma geral, e nós sentimos eles muito dispostos a conversar sobre o tema, né? Às vezes, a Fátima estava aqui, tinha a esposa e o marido, né? Os dois policiais, às vezes chegam em casa, com medo do outro não voltar, né? Uma situação muito delicada. Então, essas palestras que a Fátima faz também são... Fala aí um pouquinho. Essa na UPP foi muito interessante, porque foi sobre comunicação de más notícias, porque acontece que muitas vezes o policial tem que entrar na casa de um colega para avisar essa mãe que ela acabou de perder o filho. E, obviamente, que eles não têm esse preparo ainda, né? Até porque, assim, na área da saúde, onde esse tema é muito discutido, a gente ainda está se preparando, né? Tem sempre uma procura de se estudar qual a melhor forma, né? E eles têm essa demanda. Como é que a gente faz? Né? Eles estão vivendo o luto deles, então a gente dá essas palestras. A gente tem um foco muito grande na questão da educação
para a morte. Então, discutir esse tema, seja na área hospitalar, seja como a gente deu junto com os policiais e com os psicólogos. Então, a gente tem esse foco na formação também de psicólogos. Eu queria dizer, e isso é uma honra para mim, porque nós já fazemos parte do calendário oficial do Cristo Redentor. Há 3 anos, o reitor do Cristo Redentor, o Padre Omar, faz uma missa no Dia das Mães, no Cristo, e o Cristo fica com as cores do Mãe Sem Nome, que é o verde da esperança e o lilás da cura, né? E essa missa é uma missa linda, que já foi televisionada, é um momento muito bonito que o Mãe Sem Nome também tem feito ao longo desses anos. Nós temos também no Teatro da Maison de France, todo ano um show beneficente, agora vai ser no mês de novembro, e fazemos palestras, como te falei, me ajuda aí. E fazemos uma formação também para os psicólogos, nós oferecemos essa formação para os psicólogos que são da nossa rede Psi Solidária, como eu falei, que são psicólogos que atendem os pacientes nos seus consultórios a preço popular. Então a gente dá toda uma formação, dá um preparo técnico, um embasamento técnico para esses psicólogos. Como a Márcia falou, alguns dos nossos psicólogos também são mães sem nome, também perderam filhos, então eles têm o conhecimento técnico e têm a experiência, eles sabem bem do que se trata essa dor. Nós temos uma preocupação muito grande na área dos direitos humanos em também prevenir as violações, né? Evitar que as coisas aconteçam, evitar que as mortes aconteçam. Isso é bom que se diga, porque direitos humanos vêm sendo talvez mal compreendidos. O conceito é mal compreendido, às vezes se leva para um lado de uma resposta nefasta, se leva para o entendimento famoso de que direitos humanos é só para bandido, né? Nós evitamos usar esse termo, inclusive. Então, eu tenho essa preocupação de formular uma política pública que seja estatal, que seja ampla, que seja preventiva, que passe pela educação, que passe pela reformulação de todos os órgãos, enfim, para que a gente tenha menos violência, para que um dia a gente de fato tenha muito menos mortes, né? Claro que não ter mortes numa sociedade é impossível, mas que a gente precisa realmente mudar essa realidade, a gente precisa. E se acontecerem, nós precisamos ter uma resposta estatal muito bem organizada, e é nesse sentido que o nosso trabalho em conjunto tem dado efeito. Márcia, eu queria que você encerrasse o programa explicando pra gente o nome, né? Mãe Sem Nome. Chama-se Mãe Sem Nome porque ao longo da história da humanidade não foi possível dar um nome para essa dor que é inominável. É uma dor tão profunda, tão dilacerante, ela fica, eu sempre costumo dizer que ela fica, é uma linha muito tênue, ela fica assim muito no limiar da loucura. A pessoa que não tem uma psique muito estruturada, ela pode enlouquecer, sem dúvida nenhuma, com a intensidade dessa dor. Então, você tem o viúvo, você tem o órfão, mas não tem nome no dicionário para a mãe que perde filho. Então, foi daí que surgiu essa ideia de dar o nome do Instituto de Instituto Mãe Sem Nome. Muito obrigada pela participação de vocês no Toda Mulher de hoje. Prazer. Obrigada, querida. O Toda Mulher fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie para o nosso e-mail todamulher@tvalerj.tv, e para rever esse programa, acesse o site www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense.